Olá pessoal, então este é o modelo lógico de uma produtora de filmes. É claro que eu criei essas ideias com base em raciocínio, em especulação, já que não conheço nenhuma produtora de filmes, mas como a gente assiste filme, temos uma noção de como poderia ser, não é mesmo? Então, inicialmente aqui, eu vou mostrar a descrição do problema, né? Eu conceituei, inventei um problema e nós vamos resolvê-lo criando um sistema informatizado. Antes de existir o sistema, nós temos, é claro, que projetá-lo. E a grande maioria dos sistemas tem por finalidade armazenar dados. Esses dados serão processados posteriormente por um software, fornecendo assim relatórios e informações muito importantes ao dono do negócio, né, ao gerente, ao administrador, para ele poder gerenciar então o seu negócio comercial, a sua empresa. Então vamos à descrição do problema. Bom, neste sistema, todo filme é categorizado. Por exemplo, temos filmes de terror, de comédia, ficção científica, ação e assim por diante. Então existem essas categorias. E essas categorias vão me permitir, inclusive, emitir relatórios. Por exemplo, quero saber todos os filmes que eu produzi de comédia. Então, através desta categoria comédia, o sistema vai me fornecer um relatório de filmes. Então, por isso que é importante a categorização. Para um filme, terão diversos atores trabalhando. Porém, um ator pode atuar em diversos filmes. É muito comum, né? A gente assistir um filme e falar, olha, esse ator fez tal outro filme e tal. Então, acontece aqui um relacionamento entre atores e filmes que é do tipo N para N. Um ator atua em vários filmes e um filme tem diversos atores atuando. E uma observação, cabe aqui uma observação muito importante: todo relacionamento do tipo N para N gera uma tabela intermediária, porque é impossível gerenciar esses dados de muitos para muitos apenas com duas tabelas. Então, a tabela intermediária tem por objetivo gerenciar esses muitos para muitos. Um filme depende de diversos profissionais que fazem parte da produção desse filme, tais como o cameraman, o auxiliar de câmera, o técnico da iluminação, o técnico de som, de efeitos especiais. Então, por trás de um filme tem diversos profissionais trabalhando, né? E naturalmente que esses profissionais atuam em diversos filmes. Então a pessoa lá que filma vai realizar diversas filmagens de diversos filmes. Mais uma vez aqui, relacionamento N para N. Cada filme estará relacionado a uma produtora. Então, vamos supor, produtora é claro que é a empresa que produz o filme. Arrecada o dinheiro com a venda, com a exibição desses filmes. Exemplos de produtoras muito famosas são a Paramount, a Universal Pictures, dentre muitas outras. Então, tendo esse problema, vamos agora ao modelo conceitual. Na realidade, é um rascunho do modelo conceitual, porque o nosso enfoque é a modelagem lógica, né? Já passamos pela modelagem conceitual, porém necessitamos dela para poder entender quais são as entidades que agora serão chamadas de tabelas e quais são os relacionamentos. Então eu tenho aqui um modelo conceitual bem simples, nem coloquei os atributos, porque neste caso os atributos serão detalhados em outro documento. Esse documento chama-se Dicionário de Dados, e lá teremos não apenas a descrição dos atributos, mas também o tipo de dados que cada um irá armazenar. Lembrando que os dados
poderão ser texto, sendo o texto poderão ser de tamanho fixo, que é o char, ou tamanho variável, que é varchar, poderão ser dados numérico, que é o int ou integer, poderão ser dados numéricos mais fracionados, chamado números reais, né? Onde poderemos utilizar do tipo de dados numeric ou decimal. Poderá ser um texto livre, que é o tipo text. Poderá ser uma data, que é do tipo date. Então, o tipo de dados está bem próximo ao software, portanto, utilizamos dessas características. Então, aqui eu tenho a categoria. Uma categoria está em diversos filmes. Terror. Tem diversos filmes de terror. Um ator está em vários filmes. E um filme tem vários atores. Então aqui formou-se um N para N. Uma produtora produz diversos filmes, né? A Paramount produz diversos filmes. Um filme tem diversas pessoas ou funcionários lá da produção, né? E esses funcionários trabalham em diversos filmes também. A produção é o pessoal que fica lá por trás das câmeras, vamos dizer assim, nos bastidores, e é muito importante para poder filmar o filme, fazer os efeitos, a luminosidade e tal. Então esse é um rascunho. A partir dele, então, nós vamos ter uma boa noção aqui dos relacionamentos, né? E das tabelas. Aqui estão como entidades, mas irão se transformar em tabelas, que é o nosso enfoque, que é o modelo lógico. Bem, agora vamos analisar então o dicionário de dados, né? Então na tabela de ator nós temos o ID do ator. Toda tabela tem um ID, que é uma chave primária, né? Que vai identificar cada registro que estará cadastrado nessa tabela. Então na tabela de ator nós temos também o nome, que é varchar 40, o telefone, varchar 12, a média salarial daquele ator, né? Ou seja, não é o salário, realmente é uma média, que aqui eu coloquei numeric 7 de 2, né? Eu acho que os atores poderão ganhar aqui no máximo R$ 99.999 dólar, né? E 99 centavos, imaginando os atores lá de Hollywood, né? Provavelmente, pensando agora, deve ter ator com certeza que ganha aí milhões de dólares, né? Mas deixa assim agora que já foi produzido. Quem quiser colocar 8, 9, fica à vontade aqui para a média salarial. Temos aqui um campo chamado premiado. É o ator que foi premiado com Oscar, com alguma premiação de cinema. Então é char de 1, né? Mas como assim char de 1? Olha só a observação. Por isso que é importante essa observação no dicionário de dados. Se tiver um S, né, já que o char de 1 guarda uma letrinha só. Se tiver um S, ele recebeu um prêmio. Se não, não recebeu nenhum prêmio. Então, se eu quiser um relatório, uma filtragem, né, de todos os atores que receberam prêmios, é só eu filtrar esse campinho premiado igual a S, que eu vou obter, então, essa relação. Lembrando que essa coisa de filtragem, de relatórios, é assunto de banco de dados 2, na continuação, na prática dessa disciplina. Temos uma tabela de categoria bem simples, que vai ter um ID categoria e uma descrição, que é o nome lá da categoria, terror, e, né, romance, comédia. Né? Até poderia colocar na observação alguns exemplos, né, do que poderia vir nessa descrição. Produção, que são, vamos dizer assim, os funcionários. Então vai ter o nome dele e a função. Lembrando que a gente não coloca acento, né? E eu resumi aqui, poderia, se vocês quiserem e fiquem à vontade, coloquem RG, CPF, telefone, endereço, não é mesmo? Agora que eu já dei vários exemplos de pessoas, né? As pessoas podem ser funcionários, médicos, clientes. Sempre que eu passar alguma coisa relacionada com uma pessoa, de agora em diante vocês complementam essas informações, fiquem à vontade. Mas o mínimo, nesse caso, é o nome e a função. A função é muito importante para saber se ele é um cameraman, se é uma pessoa lá dos efeitos especiais, uma pessoa que auxilia no som.
Geralmente essa produção sobe os nomes de todo mundo no final do filme, né? Temos a produtora é a empresa, né? No caso do exemplo da Paramount. Então nós temos a razão social, que é o nome da empresa, e nós temos o CNPJ, temos a cidade e o telefone. Lembrando também que na produtora fiquem à vontade para colocar endereço, cidade, estado, para complementar essas informações. Temos o campo filme, que tem a maior quantidade aqui de campos, né? Temos a tabela filme, que tem a maior quantidade de campos, já que ela é a principal entidade, né? Inclusive, pode perceber que ela fica no centro do modelo, olha só. O filme fica bem centralizada. Então isso já sugere que talvez, inclusive na hora que for desenhar o modelo lógico, coloque essa entidade no centro e coloque as demais, são as entidades, no caso aqui são entidades, né? As entidades satélites, vamos dizer assim, que vão orbitar essa principal, fornecendo dados que complementam o sistema aqui. Já que o sistema é bem relacionado com o filme, então ele vai receber informações de diversas outras entidades. Lembrando que todas essas entidades estão agora sendo pensadas como tabelas, que é o modelo lógico. Bom, vamos voltar aqui então. O que nós temos? Duas chaves estrangeiras aqui, é claro, a chave primária, né? O código da categoria, o código da produtora, né? Então nós temos o título do filme, temos a sinopse, tipo text, que vai poder escrever um texto à vontade, a data do lançamento daquele filme, a duração, que é o time, a duração do filme em horas, minutos e segundos, né? Esse tipo de dados time já permite essa informação. Vamos supor, o filme tem 2 horas, 40 minutos e 30 segundos. Dá para guardar exatamente. O valor de custo, né? Pensando aqui um pouquinho, poderia até aumentar para 8, 9. Eu acho que teria realmente que ser aumentado. Mas tudo bem, vamos deixar aqui nesse vídeo pelo menos dessa forma. É o valor gasto para produzir o filme, o valor que foi arrecadado do filme, que é pela venda, né? A classificação, que é o int, que é o número que especifica a idade mínima. Exemplo, sei lá, 17, 18 anos, 16 anos, né? Isso me permite um filtro também, né? Só pensando um pouquinho em banco 2, quero filtrar todos os filmes de 17 anos. Coloca 17, você vai ter aqueles filmes, aquela relação, né? E os filmes geralmente tem um site para a pessoa ver sobre o filme e tal, a divulgação dele, que pode ter lá as imagens que vão ser utilizadas, né? Então, basicamente é isso. Eu não coloquei as tabelas que nascem do N para N propositalmente, para vocês pensarem um pouco no N para N, né? E depois eu vou explicar bem detalhado como é que é essa parte do N para N. Então, está aqui para ter uma boa base para vocês iniciarem o modelo, o dicionário de dados. Eu vou passar esse arquivo, assim como o rascunho do modelo conceitual. Então, pessoal, agora é o momento que vocês vão pausar o vídeo, pensar, né? É um exercício, vocês vão pensar no N para N, estudar, né? Tentar realizar, errar, porque aqui como exercício a ideia é aprender com os erros também. Então pause o vídeo e com base no modelo conceitual, né, no rascunho lá, com o dicionário de dados, faça no sistema, no BR Modelo, o modelo lógico, né? Cria as tabelas bonitinhos, relacionamentos, campos, os tipos de dados. E depois de terminar, assistam essa sequência, onde eu vou mostrar agora então a minha solução desse exercício.
Eis então a solução que eu criei, né? Vamos começar aqui então analisando, porque tem uns relacionamentos N para N. Vamos aqui da esquerda para a direita. Temos aqui a tabela ator. O nome, telefone, média salarial e premiado Chart 1. Não tem nenhum segredo. Porém, um ator está em vários filmes e um filme tem vários atores. Então o que acontece? N para N. O que foi necessário fazer para que funcione esse relacionamento? Esta tabela intermediária, que é uma tabela ator-filme. Né? Ela vai ter aqui o código do ator e o código do filme. Então eu consigo um ator registrar todos os filmes que ele participou e de um filme todos os atores que existem para ele. Depois eu vou explicar isso mais detalhadamente, mas então temos essa tabela com duas chaves estrangeiras de modo a ter aqui, ó, N para N, né? A chave estrangeira, o código é o N, então eu consegui aqui fazer o N para N. Temos aqui a categoria, né? A categoria tem a descrição, tranquilo. Uma categoria está em vários filmes. Como eu deixei um 0, pode acontecer de eu criar uma categoria aqui, suspense, que ainda não tem filme, mas já está lá. Quando aparecer um filme de suspense, eu já escolho. Ou seja, não é obrigatório ter o filme para criar a categoria. Nesse meu exemplo aqui, né? Então, de qualquer maneira, 1 para N. Obrigatoriamente esse N aqui, então, representa o N. Então, aqui nós temos o código da categoria, né? A produtora, naturalmente lá com a razão social, CNPJ, coisa e tal. Mesma coisa, temos aqui o código da produtora, né? 1 para N. E novamente aconteceu aqui de uma produção, a produção e o filme criar o relacionamento N para N. Eu posso ter um cara lá, um câmera que vai filmar diversos filmes, e um filme pode ter diversas câmeras, diversos cameramen filmando, né? Ali às vezes até meio que ao mesmo tempo e coisa e tal. Então, novamente, N para N, criando essa tabela intermediária, produção filme, né? Então aqui eu consegui fazer o N para N. Perceba que aumenta a complexidade, né? Porque a hora que você for registrar um cara da produção, você tem que pegar no software, né? Falando agora um pouquinho de software. Você tem que pegar esse código referente à identificação dele, colocar nessa tabela intermediária e também pegar o código do filme que ele está trabalhando e colocar aqui. Então você tem que gravar 3 coisas aqui para poder fazer esse vínculo. Então a tabela N para N naturalmente gera uma complexidade um pouquinho maior. Mas é isso, pessoal. Concluindo aqui, naturalmente que o filme tem o título, sinopse, a data de lançamento, que é a date, né? A duração, valor e tal, classificação, site. Que essas informações é só copiar lá do dicionário de dados, né? E o grande desafio aqui, o exercício, foi ver se vocês conseguiam pensar justamente nessas tabelas intermediárias. Eu já dei a dica lá atrás na descrição do problema, né? Comentando que todo N para N gera uma tabela intermediária. Eu coloco como nome dessa tabela intermediária, então, a relação que existe, né? Aqui no caso, ator-filme. Então eu sei que é uma tabela que vai gerenciar os atores e os filmes. Produção filme vai gerenciar a produção com os filmes. E agora eu vou explicar um exemplo para poder compreender mais esse N para N, que eu sei que é a parte mais, vamos dizer assim, complicadinha, né, do banco de dados. Eu vou pegar como exemplo essas 3 aqui, esse N para N aqui. Eu vou explicar um exemplo do relacionamento ator-filme a seguir. Muito bem, pessoal, então vamos à explicação do N para N
entre ator e filme. Bom, na tabela ator nós temos dois atores, a Demi Moore e a Whoopi Goldberg. Então, naturalmente, número 1 e número 2, aqui o ID, né? Como filme nós temos Ghost como o primeiro e Questão de Honra como o segundo. Então o que ocorre? A Demi Moore, como podemos ver aqui, ela fez o filme Ghost e também Questão de Honra. Então, do ator para o filme, um ator fez vários filmes, né? Então eu vou pegar uma caneta aqui para mostrar, né? Aqui representa um ator específico, número 1, né? Então aqui é o lado 1. O que ele fez? 2 filmes diferentes. Então é o lado N. Muito bem. Agora vamos ver o seguinte. Temos aqui, então, o filme Ghost, que eu pintei de verde. O filme Ghost tem como atores a Demi Moore, que é o primeiro, né? E também, aqui, o Ghost, pintado de verde, tem o ator número 2, que é a Whoopi Goldberg. Então, o que acontece? Também temos o seguinte: um filme específico de código 1 tem 2 atores, o ator número 1 e o ator número 2. Então, o que aconteceu? Um filme tem vários atores. Então, o que acontece? A gente vai pegar o N aqui e vamos considerar o N aqui. Então, graças a essa tabela intermediária, ator e filme realizou um relacionamento do tipo N para N. Então, um ator faz vários filmes e um filme é feito por vários atores. Então, temos lá o nosso relacionamento N para N. Então, todo o relacionamento N para N nasce aqui uma tabela intermediária que apenas dessa forma é possível fazer esse muitos para muitos, né? Um determinado ator fazer vários filmes e um filme ter vários atores diferentes. Então este é o exemplo de N para N, que vale também mesmo processo para filme e produção, né? Então tem uma tabela intermediária que vai fazer esse controle também. No caso, temos 2 N para Ns, 2 relacionamentos desse tipo. Consequentemente, temos neste modelo 2 tabelas intermediárias para poder controlar este tipo de relacionamento N para N, né? Então, vamos supor, se você quer excluir Demi Moore do filme de Ghost, eu precisaria excluir esse registro aqui, né? Aí eu tiro a relação da Demi Moore ter feito esse filme Ghost, no caso, né? Porém, ela continuará aqui, ó, fazendo, ou melhor, não, aqui é o filme, né? Aqui é o filme 1, continuará tendo a Whoopi Goldberg, né? Ou melhor dizendo, aqui, né? Mesmo excluindo esse registro, a Demi Moore estará fazendo aqui Questão de Honra. Então, se eu quiser tirar ela de todos os filmes, precisarei excluir também essa outra linha aqui. Aí vai restar só a Whoopi Goldberg fazendo Ghost, né? A Whoopi Goldberg não fez a Questão de Honra. Então, assim, é uma complexidade um pouquinho maior, porque é necessário controlar essa tabela intermediária, né? Então, é ela que vai fazer o vínculo entre ator e filme. E com isso, finalizamos o nosso modelo lógico de um sistema que controla aqui os filmes, a produção, os atores e tudo mais.